Vera. Candidato, boa noite. Boa noite. O senhor falou em várias ameaças que o senhor vê à democracia. No entanto, o programa de governo do PT, do primeiro turno, que o senhor ajudou a redigir, fala que o Pacto Constitucional de 1988 foi quebrado com o que chama de golpe, que teria sido um golpe promovido pela mídia, por empresários e pelo Congresso contra a presidente Dilma Rousseff com a assunção do Michel Temer. Da mesma maneira, um deputado do PT, Vadir Damus, falou algo semelhante ao que o filho do Bolsonaro falou sobre o Supremo, sobre a necessidade, inclusive, de fechá-lo. Nesse mesmo programa que eu me referi, fala da necessidade de mudar a forma de indicação de ministros do Supremo, sem que fique muito claro de que maneira isso ia ser feito. E o senhor chegou a propor uma nova constituinte. O senhor não acha que estes pontos, tanto programáticos quanto declarações de aliados do PT, eu podia também citar o Zé Dirceu dizendo de tomada de poder, também colocam o PT num campo de ameaça à democracia? Acredito que não, Vera, porque quando deu uma confusão a respeito da redação sobre a reforma constitucional, nós imediatamente retiramos do programa para deixar claro que a reforma constitucional é sempre liderada pelo Congresso Nacional. Como havia lá uma questão que não estava bem equacionada do ponto de vista da redação, nós retiramos com muita tranquilidade. Eu participei, com um pouco mais de 20 anos, da campanha pela Assembleia Nacional Constituinte, com a Ordem dos Advogados, com a Associação dos Advogados, quando eu era ainda estudante do Largo de São Francisco. Eu, com um pouco mais de 20 anos, era a antítese do que representava o Bolsonaro à época. Uma pessoa que enaltecia a tortura, a ditadura e que dizia, naquela época que eu lutava por liberdade, que o erro da ditadura era não ter matado as pessoas, ter apenas torturado. A nossa tradição é democrática. O PT nasceu, inclusive, de uma crítica à esquerda tradicional, rejeitando todas as experiências autoritárias de esquerda, dizendo que esse não é o caminho, nem de esquerda nem de direita, o autoritarismo não interessa, só pela democracia que nós vamos construir uma sociedade mais justa, de maneira que eu me filio a uma tradição libertária e ninguém tem dúvida disso. Tanto é que os democratas estão declarando apoio a mim. Ou, se não podem fazê-lo diretamente, rechaçando a candidatura do meu adversário. Candidato, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com a entrevista com o Fernando Haddad, candidato do PT à presidência da República. É rapidinho. Estamos de volta com o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Fernando, agora a gente vai continuar a nossa roda de entrevistadores com o seu xará, Fernando Canzian. Bem. Boa noite, Haddad. Tudo bem? Boa noite. Um dos personagens ausentes desse segundo turno é o candidato derrotado, Ciro Gomes. Ele, assim que acabou o primeiro turno, ele viajou e quem apareceu foi o irmão dele, o Cid Gomes, chamando os petistas de babacas. No primeiro turno, a presidente do seu partido disse que não apoiaria uma candidatura a Ciro Gomes nem com reza brava. Há alguma autocrítica do partido, neste momento, que tanto necessitaria de uma pessoa que chegou com bastante energia no primeiro turno como Ciro Gomes? Qual é a autocrítica que o PT faz no tratamento dispensado ao Ciro? Olha, a Gleisi mesmo disse que não pronunciou essa frase várias vezes. Essa frase está gravada, foi publicada na Folha e a gente tem uma gravação dessa frase, que já foi apresentada. Mas deixa eu falar então a minha opinião, já que eu não sabia. Não era a minha opinião, nunca foi minha opinião, e a própria Folha deu vários encontros que eu tive com o Ciro desde o final do ano passado, buscando uma aproximação do Ciro com o PT. Sempre considerei o Ciro um grande quadro político. Fui colega, eu, ministro da Educação, do seu irmão Cid Gomes, como governador do Ceará. Ele mesmo reconhece em vídeo que eu ajudei muito o Ceará na área da educação. Os resultados do Ceará, obviamente que é mérito dos cearenses, mas o ministério da minha época ajudou tanto que a Assembleia Legislativa do Ceará me concedeu um título de cidadão cearense. Portanto, eu sou muito próximo do Ciro. E eu era dos petistas que cogitava que o PT sim podia apoiar o Ciro à presidência da República se houvesse uma aproximação maior. Os partidos PDT e PT estavam muito afastados e eu cheguei a ligar para o Carlos Lupe
e sugeri uma visita dele ao Instituto Lula para falar com o presidente, o que aconteceu ainda em fevereiro deste ano. Mais tarde, em abril, eu conversei com o Roberto Mangabeira Unger, que é um dos gurus do Ciro Gomes, professor de Harvard, e eu dizia, por que não pensar numa chapa Lula-Ciro? E em caso do Lula ser impugnado, o Ciro poderia, quem sabe, assumir até a liderança da chapa. Eu sempre agi com muito desprendimento em relação a isso, porque eu acho que o que está em jogo no Brasil é tão sério que, na minha opinião, projetos pessoais jamais deveriam se impor sobre qualquer outro interesse que não fosse o interesse nacional. Eu acho, e repito, Bolsonaro é uma ameaça ao interesse nacional e ao interesse popular. E desde sempre eu acho isso. Desde 2016, quando eu dei uma entrevista dizendo que havia uma ameaça de extrema-direita no Brasil, sem saber quem seria candidato. O Ciro sabe de tudo isso. O Ciro conhece essa história toda. Então, eu esperava e espero que o Ciro dê um alô de onde ele estiver, porque é muito importante para o Brasil que ele se manifeste publicamente. Aguardo ansiosamente o seu aceno, porque nós precisamos ganhar a eleição e governar juntos o Brasil. Vicente. Boa noite, candidato. Quando a gente conversa com os eleitores, a gente percebe que eles não estão votando em Bolsonaro por causa do programa que ele apresenta, por conta das ideias deles. Eles estão votando contra o PT. Há uma onda avassaladora no país aí, anti-PT. A que o senhor atribui isso? Onde foi que o PT errou? Sempre houve antipetismo, desde o nascimento do PT. O PT é o primeiro partido trabalhista de base no país. Eu diria um dos únicos do mundo. E isso sempre significou uma ameaça para aqueles que detinham o poder sem contestação. Então foi visto como uma novidade muito grande, mas sempre houve 25% a 30% de pessoas que rejeitavam o PT. Hoje essa rejeição é um pouco maior, em função de tudo que aconteceu de 2014 para cá. Nós sabemos disso, assumimos que houve erros na condução de alguns assuntos importantes para o país. Fiz críticas públicas à questão da Petrobras. Acho que os controles que nós exercemos sobre os ministérios não foram replicados nas estatais, uma crítica que eu assumi. Coloquei no meu plano de governo que o controle nas estatais será igual ou maior do que os controles que nós próprios criamos nos ministérios. Lembro que eu passei pelo Ministério da Educação e deixei um orçamento de 100 bilhões de reais, sem uma contestação sobre um centavo sequer, não só por mérito meu, mas dos controles internos criados. Então, eu acho que a gente tem que efetivamente assumir que houve problemas, mas eu sempre insisto em dizer, não é possível jogar a criança com a água do banho. O projeto que o PT representa de emancipação das pessoas, de combate à pobreza, de respeito ao trabalhador, ele não pode se perder no tempo. E por isso que eu assumi o desafio de representar esse projeto, com todos os ônus, com todos os bônus. Eu sou um professor, vivo do meu salário, não tenho medo nenhum de representar esse projeto, que eu considero até hoje o melhor do país. A Vera Magalhães quer fazer uma pergunta, depois a Cris Fernandes. Candidato, na semana passada, diante do surgimento de acusações de que empresas estariam comprando pacotes de impulsionamento no WhatsApp para prejudicar a sua candidatura, o senhor disse uma frase de que bastaria prender algum empresário para que ele confessasse o crime e entregasse a quadrilha, e então dever-se-ia fazer um segundo turno entre o senhor e o Ciro Gomes. Essa frase aí diz para se prender o empresário, sendo que não havia nenhum inquérito instaurado ainda, algo que o PT passou os últimos anos dizendo que era alvo de arbítrio por parte da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Queria que o senhor explicasse em que circunstância deveria ser preso algum empresário antes mesmo da instauração de um inquérito. Eu defendi a abertura do inquérito imediata e defendemos a busca e a apreensão de computadores, o que nos foi negado. Porque eu tenho certeza que se nós fôssemos naquelas 4 empresas que a Folha noticiou e fizéssemos a apreensão dos computadores, com a ajuda do WhatsApp, nós encontraríamos quem pagou por isso. E o pagamento disso é Caixa 2, não tem outro nome. Todo o dinheiro que favorece uma candidatura que não é contabilizado no Tribunal Superior Eleitoral é Caixa 2. Se nós tivéssemos feito a apreensão e identificado a fonte de pagamento,
nós poderíamos ter pedido uma prisão preventiva, porque essa pessoa está violando um princípio democrático. Como a própria Justiça já falou, houve juízes que disseram o seguinte: o Caixa 2 é um crime ainda mais grave do que a corrupção, porque ela coloca em risco a democracia. Essa frase não é minha, essa frase é do Sérgio Moro. Se isso é verdade, por que não aplicar o mesmo critério nesse caso? Mas a investigação, um minuto, essa investigação de Caixa 2 da campanha Lula, Dilma e Michel Temer levou 2 anos e resultou na absolvição da chapa. O senhor estava propondo um rito sumaríssimo que anulasse o primeiro turno e, portanto, a vontade de 46 milhões de eleitores entre a semana passada e o dia 28, ou seja, no intervalo de 10 dias. O senhor acha que isso é um rito justo da Justiça? Se fosse identificado, veja só, um único contrato era de 12 milhões de reais. A 4 centavos a mensagem, quantos milhões de brasileiros receberam uma mensagem caluniosa a meu respeito e a respeito da minha vice? A estimativa que se faz hoje é que só contra a Manuela Dávila foram emitidos 13 milhões de mensagens pagas com dinheiro de Caixa 2. Se nós pudéssemos evitar o crime, e eu espero que no segundo turno, agora na última semana, a gente consiga ter contido esse tipo de ameaça, eu acho que toda a providência para evitar, depois de tanto esforço que o Brasil fez para criar um fundo eleitoral, para ter o financiamento, dinheiro de contribuinte financiando os partidos, alguém vai violar essa regra depois de tudo que aconteceu? Eu acho que é um descaso. Candidato, o senhor já está se preparando aí para o senhor já está se preparando para o terceiro turno? Não, eu só disse que há tempo de evitar... Caso seja derrotado? Eu disse que, em caso a pessoa fosse identificada, a Justiça tinha que tomar providências para evitar o pior. Porque se nós estávamos há 10 dias da eleição, suponha que você identifique um empresário que colocou 12 milhões numa campanha sem declarar. Nós vamos passar a mão na cabeça? Então nós vamos jogar fora todo o esforço que o Brasil fez até agora, em nome do quê? Haddad, Fernandes tem um... Eu queria voltar à questão do primeiro bloco, quando o senhor se colocou no programa como uma única opção para a democracia. O senhor não acha que o PT corre o risco de repetir um erro que vem incorrendo ao longo das últimas décadas, de se colocar como a única opção para os eleitores mais pobres? É os nós contra eles. Quem está com nós são os democratas, quem está contra nós não são democratas. São 46 milhões de votos. Não é um pouco perigoso incitar o eleitor, incitar os eleitores que vão escolher o seu nome a questionar aqueles eleitores do candidato adversário que eles não são democratas? Você está falando de um adversário que está incitando a morte das pessoas. Mas eu estou colocando em evidência ameaças que eu estou sofrendo na pessoa física. Esse cidadão que tem esse respaldo está ameaçando de morte. O filho dele, na Paulista, diz que vai declarar guerra à Venezuela. Ele nem conhece a situação das Forças Armadas. Porque a Venezuela tem condições bélicas superiores à do Brasil. Para o Brasil declarar guerra e mandar jovens brasileiros morrer na fronteira com a Venezuela, ou pede ajuda de um império internacional, provavelmente os americanos, a quem ele bate continência, ou nós vamos mandar jovens brasileiros pobres, provavelmente, para morrer num conflito que não é o nosso. Não, o senhor acha que 46 milhões de eleitores não têm apego à democracia? O que nós temos que fazer durante uma campanha eleitoral é alertar. Você acha que os sociais-democratas alemães erraram ao alertar sobre a ameaça da chegada ao poder do Hitler, ou do Mussolini, ou do Franco? Foi um erro deles alertar? Eu estou dizendo que o Bolsonaro não tem cultura democrática. Isso está provado em centenas de vídeos. Agora, qual é a questão em relação a isso? Está faltando evidência de que ele não tem apreço pela democracia? A gente vai ter que sair. A gente vai ter que sair, depois a gente retorna com quem ainda não falou. Vamos para mais um intervalo, voltamos com o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Fica aí só um instante.
Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Haddad, vamos agora para uma pergunta do Bernardo Melo Franco. Candidato, nesse segundo turno, sua campanha fez uma série de mudanças aí, recuou de alguns pontos, como a proposta de uma nova Constituição, tirou o vermelho do PT da propaganda, tirou até a figura do ex-presidente Lula, que no primeiro turno o senhor falava o tempo todo, até começava entrevistas dando boa noite a ele. Apesar de toda essa guinada, até agora as pesquisas não indicam nenhuma recuperação sua em cima do eleitorado que o senhor gostaria de conquistar. O senhor acha que pode ter havido algum exagero nessa transformação, ter passado uma imagem de falta de sinceridade nessa mudança? Acho que não, Bernardo. No segundo turno, nas 4 vezes que nós fomos para o segundo turno, nós mudamos o layout da campanha, nós botamos mais verde e amarelo, nós ampliamos, porque você tem que dar uma ideia de que você não vai fazer um governo só de um partido. Senão você não conquista 50% mais um dos eleitores. Se você observar, em 2002 fizemos isso, 2006 fizemos isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer da minha relação com o Lula. Considero o Lula o melhor presidente da história do país. Acho que ele foi injustiçado. Espero que a justiça reveja a sua sentença. Li o processo de cabo a rabo, as principais peças. Não achei no processo, com toda sinceridade. E eu prefiro estar tranquilo com a minha consciência do que querer ganhar um voto falando que eu não acredito. Não achei no processo uma única prova que desse consistência para uma sentença condenatória e acho que os tribunais superiores terão a oportunidade de fazer a reparação. Então não tem nenhum problema com isso, jamais vou negar minha filiação, minhas relações pessoais, meus apoios, faço isso com total transparência. E insisto em dizer, eu represento um projeto que, na minha opinião, precisa ser resgatado. Houve problemas? Houve, eu já admiti em várias entrevistas, não tenho nenhuma dificuldade com isso. Houve crimes de alguns? Hã? O senhor acha que houve crimes de alguns ou só erros e problemas? Houve, na minha opinião, provavelmente sim. Eu ainda não tenho ninguém julgado em última instância, o que dá a prova final de que a pessoa é culpada, e eu sou constitucionalista. Eu acho que enquanto houver recurso, a pessoa não deve ser considerada culpada na forma da Constituição. Acho um erro a imprensa, todo mundo condenar uma pessoa antes do trânsito em julgado. Mas, certamente, teve pessoas que usaram o financiamento, o financiamento de Caixa 2, por exemplo, o financiamento ilegal de campanha, para enriquecer. São 2 crimes, financiamento de Caixa 2 e o enriquecimento, que é ainda mais grave, por isso que tem uma pena maior. Então, eu acredito que teve gente que se valeu disso para enriquecer. E sou a favor de punição exemplar para essas pessoas. Haddad, o Canziano. Candidato, 2015 e 2016 foram anos que marcaram aí a pior recessão da história recente do Brasil. Isso foi produzido ao longo do segundo governo Dilma, nos 2 primeiros anos do segundo governo, e a gente entrou nessa crise aí que estamos aí até hoje. Se a gente olha a candidatura do seu opositor, Jair Bolsonaro, cada vez que ele sobe nas pesquisas, o dólar cai e a bolsa sobe. E o mercado tem um medo das políticas que o PT venha a implementar. Não tem alguma coisa errada no discurso do PT, olhando para esse indicador que o mercado dá? Quer dizer, o PT tem o discurso de que o mercado são os grandes empresários, etc., mas o mercado somos nós, né? São as pessoas que têm algum dinheiro no banco, são as pessoas que estão empregadas. Não tem alguma coisa fora do lugar no discurso? Esse indicador do mercado não mostra isso? Fernando, o mercado não funciona assim. Você tem grandes especuladores no mercado que lidam com muito dinheiro. Pouca gente sabe, mas eu fui analista de investimento do Unibanco durante quase 2 anos. Eu trabalhava do lado de mesa de operação. E, infelizmente, eu te digo o seguinte, não é assim que funciona. Os movimentos especulativos de mercado geralmente prejudicam o pequeno poupador. Aquele que tem um volume grande de recursos usa da boa-fé das pessoas para ganhar dinheiro. Mas por que o dólar sobe e a bolsa cai com as propostas do PT, por exemplo? Então, vou te dar um exemplo. Se eu chegar amanhã, vamos supor que 1 mês atrás, agora nós estamos um pouco em cima da eleição, se 1 mês atrás eu dissesse, vou privatizar tudo, como disse o Paulo Guedes, vou vender tudo que eu puder, depois voltar atrás, vou vender tudo que eu puder, o dólar ia cair, e a bolsa ia subir.
Por quê? Porque são movimentos especulativos para comprar patrimônio público, mesmo a Bolsa subindo, abaixo do que efetivamente valem. Haddad, você vai vender alguma coisa? Hã? Vai vender alguma estatal? Eu não pretendo vender... Nenhuma? Não tem nenhuma estatal no meu radar para ser vendida. Nem aquela do trem-bala? Inclusive... Não, mas daí você faz fusão, você faz um outro tipo de arranjo, né? Mas olha só o que o meu adversário é capaz de dizer. Ele falou que vai vender todas as estatais criadas pelo PT. Eu criei uma que gerencia os 47 hospitais universitários. Hoje, os 47 hospitais universitários das universidades federais estão debaixo de um guarda-chuva de uma empresa para fazer uma gestão empresarial dos hospitais, ganhando eficiência. Melhorou enormemente a questão dos hospitais universitários. Você vai vender a empresa de hospitais universitários do país, para quem que você vai vender? E as universidades vão ter cenário de prática aonde? Vão ter que alugar leito hospitalar para capacitar os nossos médicos? Quer dizer, são ideias de quem desconhece completamente a máquina pública. Não tem nenhuma estatal ali que dê para vender. Nesses casos, tem muito estatal. O PT criou 50 estatais. Tem estatal que só tem nome de estatal. Porque, na verdade, são repartições públicas. Tem cargo, portanto. E que são dependentes do Tesouro. Então, por isso que eu sou a favor de fundir algumas. Do Tesouro. Porque aí você elimina vários cargos, você faz uma fusão delas. Dinheiro que podia estar indo para a educação, para a saúde, para quem a empresa do trem-bala, por exemplo?